Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, sempre aqui com você na rádio que acredita na vida. Hoje eu vou falar sobre a área de vendas, uma área muito importante, uma área, crucial para os negócios. E uma área que muitas vezes não é bem desenvolvida nas empresas. Quando eu falo, na verdade, uma área que não é muito bem desenvolvida, eu falo em processos e falo em treinamento, desenvolvimento de vendedores, né? Muitas vezes as pessoas colocam um vendedor lá e te vira. Você vende, usa o seu talento. E é importante cuidar muito bem disso, porque as empresas desperdiçam contatos, desperdiçam oportunidade de fechar negócios quando tem uma equipe treinada aquém do que poderia, com um desenvolvimento menor do que poderia. Então nós vamos falar hoje da importância do desenvolvimento e de algumas estratégias da programação neurolinguística que turbinam resultados em vendas, que são excelentes para as vendas. Assunto interessante para você, que é da área de vendas, para você que tem um negócio próprio, e eu acho que também é interessante para todo mundo que tem um certo preconceito com a área de vendas, que tem um certo preconceito com o vendedor. Né? Já vi muita gente com preconceito com o vendedor, achando que vender é querer se aproveitar do outro, é querer enfiar produto goela abaixo. Isso é uma maneira de se ver, de se entender a venda, a área de vendas e a prática do vendedor. Normalmente, o vendedor que tem esse espírito não é um vendedor que fideliza o cliente. A boa venda não é a venda de uma vez só. Não é aquela venda que o vendedor consegue ludibriar, consegue pressionar, enfiar o produto goela abaixo. Por que essa não é a boa venda? Porque se a pessoa compra um produto assim, mais cedo ou mais tarde ela vai se dar conta de que ela comprou mal, de que ela não devia ter comprado aquele produto, né? E, portanto, ela não vai ter bons sentimentos em relação àquele vendedor. Não é um vendedor que ela vai indicar, não é um vendedor com quem ela vai comprar novamente. Então, a boa venda é a venda onde o vendedor desenvolve relacionamento, desenvolve conexão, empatia, onde o vendedor consegue compreender através da linguagem, fazer perguntas e compreender exatamente a necessidade do cliente. É a venda que o vendedor consegue, a partir daí, expor o produto ideal para aquela necessidade do cliente, né? E consegue fechar um negócio ganha-ganha, bom para ambos os lados. Ou seja, é um produto bom para o cliente, bom para a empresa, né? E, a partir daí, continua relacionamento, ou seja, tem uma continuidade no relacionamento, tem um pós-venda, tem uma manutenção da relação com esse cliente, que vai poder gerar indicações, que vai poder comprar outros produtos, né? Ou seja, então a boa venda desenvolve fidelização, é o vendedor que quer a fidelidade do seu cliente, né? Ou seja, o cliente ele gosta tanto daquela compra, ele gostou tanto daquele relacionamento, daquela atenção, do trabalho do vendedor, que ele indica esse vendedor, que ele quer manter contato com esse vendedor, né? Às vezes o produto do concorrente está até um pouco mais barato, mas pela relação, pela confiança, ele se mantém com aquele vendedor. Então, treinamento em vendas é treinamento de relacionamento, de comunicação, né? Treinamento em vendas é treinamento em valores, em alinhar o vendedor com valores elevados, com o princípio do servir, né? Então o vendedor ele facilita a compra do comprador. A função dele é facilitar a compra do cliente, é satisfazer a necessidade do cliente, como consequência ter o seu pagamento, ter o pagamento da empresa. Então, trabalhar esse valor é muito importante. Quando é que a pessoa não vende bem? Quando é que uma pessoa não vende bem? Quando ela tem ou crenças de que vender é empurrar produto, que vender é se dar bem,
tá? Se o vendedor tem a crença de que vender é se dar bem, independente do que aconteça com o cliente, esse não vai ser um grande vendedor. Não vai ser, porque o cliente sente no coração. A maioria dos clientes acabam sentindo isso. Ele às vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. Então ele não vai ser um grande vendedor. Um vendedor com uma carteira grande de clientes fidelizados, se ele tiver dentro dele esse espírito da extração. Se ele tem um espírito da extração na venda, ele não vai ser um grande vendedor. E o outro aspecto também que faz com que a pessoa não seja um excelente vendedor é quando ela tem crenças de que vender é incomodar. Veja só. Se a pessoa tem dentro de si a ideia de que vender é incomodar as pessoas, né? De que se for vender, sabe, vai passar a imagem de que quer se aproveitar. Se a pessoa tem a ideia de que vender o vendedor é uma pessoa que incomoda, ou que vender é pedir ajuda, se a pessoa tem essa crença de que vender é se humilhar, é pedir ajuda, ou seja, se você tem isso dentro de você, então você também acaba não conseguindo estar inteiro, estar pleno, estar feliz, ter uma comunicação empática, bacana, ter um estado de presença positivo para fechar a venda. Então esses dois estados de presença impedem a postura adequada para se tornar um grande vendedor. Quais são esses dois estados? Ou o estado da extração, né, de querer se dar bem passando por cima do cliente, né, enfiando goela abaixo, ou o estado do incômodo, do medo de incomodar, do medo de ser chato, do medo de... Né? Ou seja, esses dois padrões trazem resultados inadequados em vendas. Qual é o caminho que nós acreditamos, nós que trabalhamos com PNL e outros profissionais da área de vendas entendem como o caminho para se tornar um vendedor de sucesso, para se ter uma equipe de sucesso em vendas? É desenvolver os vendedores, é desenvolver a si mesmo o vendedor, no sentido do servir, na ideia do vender é ajudar pessoas, vender é facilitar a venda. Então, se a pessoa entra em contato com isso, né, que ela está lá ajudando, ela está oferecendo uma grande oportunidade, um benefício para o cliente, se ela vai com esse espírito, o cliente sente isso. Né? Agora, se ele vai com medo de incomodar, ele vai travado, ele vai esquisito. Se ele vai pensando na necessidade dele... porque eu tenho que bater minha meta, eu tenho que pagar minhas contas, ele vai tenso, ele não vai num estado favorável. O estado favorável do vendedor é querer ajudar, é querer evoluir as pessoas com o seu produto, com o seu serviço. Né? É estar orgulhoso de poder fazer isso, do produto que você vende, do quanto esse produto contribui com o cliente. É um produto útil para o cliente que precisa dele, não é para todo mundo, né? Então ter isso claro é muito importante, tá? Então são dicas aí, você pode buscar desenvolver isso em você, ou seja, pensar quais são os seus valores que estão te fortalecendo enquanto você vende. É o valor da necessidade, a necessidade que você tem? É querer se dar bem? Ou é o valor do contribuir, do ajudar as pessoas, do realizar prosperidade no mundo, para o cliente, para você, para a sua empresa? Olha que bacana, isso é uma energia que faz com que o vendedor, né, crie um campo energético agradável, motivador, que faz com que o cliente possa se sentir bem na relação com ele. Tá? Então é importante trabalhar isso em você, trabalhar na sua equipe. E na programação neurolinguística, nós, além disso, oferecemos técnicas, né, não só para alinhar a identidade e os valores do grande vendedor, que é importante, né, alinhar. Qual é a identidade? Quais são os valores do grande vendedor? Qual é a identidade? Normalmente é aquele que ajuda pessoas, aquele que, né, que acredita que vender é ajudar as pessoas, que vender é facilitar o desenvolvimento do país, que vender é gerar riquezas, né, prosperidade para todos. Então alinhar essas crenças, essa identidade, esses valores do grande vendedor faz uma grande diferença. Quando você faz com que isso fique organizado dentro da pessoa, de modo a ela sentir naturalmente essa nova sensação, ter naturalmente esse novo pensamento. Então isso é muito importante. Mas também existem técnicas importantes que facilitam o processo de venda, como rapport,
técnica para gerar sintonia rapidamente com qualquer tipo de cliente. Comunicação através de palavras processuais. O que são essas palavras processuais? São palavras no canal visual, auditivo ou sinestésico. Então, o vendedor, quando percebe que o cliente ele é mais visual, então ele vai falar com palavras visuais e vai trazer experiências visuais a respeito do produto para o cliente. Se o cliente é mais sinestésico, então ele vai usar as palavras sinestésicas e proporcionar experiências sinestésicas. Se o cliente é mais auditivo, ele vai usar palavras auditivas. Eu já vou dar exemplos de como se utiliza isso. Mas, então, são ferramentas, são técnicas úteis para o vendedor, de fato, então, desenvolver competências super eficientes para ajudar o cliente a experienciar melhor o produto, ajudar o cliente a ficar à vontade, conectado com você, né? Então, são técnicas que facilitam a compra do cliente e a venda do vendedor. Então, técnicas de programação neurolinguística. Eu já vou aprofundar nesses exemplos, mas eu gostaria de convidar você que é da área de vendas, a vir fazer um treinamento. Vem fazer o Practitioner em Programação Neurolinguística. Vem se tornar um praticante de excelência. Vem desenvolver-se em comunicação, relacionamentos e desenvolvimento de inteligência emocional. Então, é extremamente útil para as pessoas da área de vendas, mas também para as pessoas que querem aprender ferramentas para mudar qualquer aspecto em si, para desenvolver maior inteligência emocional, mudança de comportamentos, superação de desafios. Então, um treinamento, um practitioner em programação neurolinguística com a Ápice Desenvolvimento Humano. Nós temos aí a próxima turma agora no final de maio. Você pode vir para o curso de introdução à programação neurolinguística num final de semana e já ter grandes benefícios para a área de vendas. E você pode contratar para a sua empresa um treinamento de vendas com a equipe da Ápice Desenvolvimento Humano. Inclusive, comigo mesmo, Plínio de Souza, eu dou pessoalmente alguns dos treinamentos em vendas nas empresas. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E nós também oferecemos coaching para gerentes de vendas, para líderes em vendas, supervisores, diretores. Então aí já é um trabalho individual para que essa pessoa replique com a sua equipe, para que a equipe possa ter grandes resultados. Aí é o coaching individual mesmo, né? Então, telefone 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br. E continuando aqui nosso assunto de vendas, nosso programa de hoje, tema Excelência em Vendas com PNL. Então, algo importante é desenvolver algumas habilidades. Então, vamos falar aqui de uma habilidade crucial que todo grande vendedor tem. A habilidade de estabelecer sintonia com pessoas de perfis diferentes. Então, pessoas com perfis diferentes. Então uma pessoa é mais tímida, a outra é uma pessoa mais extrovertida, o outro é mais piadista, o outro é uma pessoa mais direta, o outro é uma pessoa mais prolixa. Um fala rápido, outro fala devagar, um fala alto, outro fala baixo. O vendedor, o grande vendedor, ele tem uma facilidade de espelhar o comportamento, o tom de voz do seu cliente. Então, se o cliente é uma pessoa que fala mais baixo, ele vai falar mais baixo também. Se o cliente é uma pessoa que fala palavrão, ele vai falar palavrão com esse cliente. Se um outro cliente é um cliente que tem uma linguagem muito mais educada, ele vai ser educado. Se o cliente é um cliente fanfarrão, que fala alto, ele fala alto e tal. Ou seja, o vendedor, ele se adequa. É como se ele fosse um camaleão para se acoplar ao jeito do cliente. E isso é um mecanismo natural da vida. Nós chamamos de rapport. Né? As crianças fazem isso, elas imitam umas às outras no relacionamento. Animais fazem isso. Seres humanos fazem isso. Se você perceber uma turma de adolescentes, eles têm o mesmo tipo de cabelo, de roupa, de jeito de falar, né? De gírias, de movimentação corporal. Tudo isso são códigos de pertencimento. Né? Ou seja, a gente está dizendo, olha, eu tenho a ver com você, eu faço parte dessa tribo. E nós gostamos de pessoas que têm a ver com a gente. Você gosta de pessoas que, de alguma maneira, compartilham valores com você, crenças. Né? Então, o grande vendedor, ele é uma pessoa que tem facilidade de estabelecer conexão com pessoas diferentes. E ele se torna amigo, parceiro dos seus clientes.
E para isso ele desenvolve o relacionamento espelhando um pouco do cliente. Então espelha o tom de voz, espelha a movimentação corporal, as ideias que aquele cliente gosta de trocar, de partilhar. É diferente das ideias que ele partilha com outro cliente, é diferente do tom de voz que ele usa com outro cliente. E nem é algo racional, é algo automático. Nós chamamos isso de rapport. Em programação neurolinguística, nós praticamos muito o rapport. Ensinamos as técnicas, praticamos e praticamos até a pessoa ficar com um rapport muito mais automático e a partir daí, desenvolvendo muito melhor relacionamento com seus familiares, seus amigos, seu chefe, seus liderados, seus pares, com, sabe, a pessoa que te serve na padaria, né? Com o porteiro do prédio. Ou seja, você acaba desenvolvendo a habilidade que vai ficando natural de se relacionar bem com pessoas diferentes, com as pessoas, com modelos humanos diferentes. Então, é fundamental para o grande vendedor ser um grande praticante de rapport. Uma pessoa com muita habilidade em estabelecer sintonia com gente diferente. Por quê? Porque ele vai lidar com clientes diferentes, com perfis diferentes, pessoas diferentes, com as quais ele precisa estabelecer vínculo, estabelecer confiança, relacionamento, não é? Então, treinar os vendedores para se tornarem grandes praticantes de rapport é algo fácil, né? É algo que um treinamento aí de um dia inteiro na empresa, ou, né, fazendo um curso de introdução à PNL já se consegue grandes resultados nisso, já vai fazer com que a pessoa tenha, sabe, um resultado muito diferente na conexão, na manutenção dos clientes e nos resultados de vendas mesmo, né? Então é um aspecto importante de se trabalhar, tá? Então, você querendo um treinamento assim, vem para a Apps, vem fazer o curso de introdução à PNL. O introdução vai trabalhar não só isso, vai trabalhar qualquer desbloqueio. Eu sou muito tímido, quero ser mais extrovertido. Eu sou muito ansioso, quero resolver isso, né? Quero melhorar minha autoestima. Então você vai poder desbloquear-se de qualquer tema que você queira trabalhar também. Vai aprender técnicas para usar com você para o resto da vida, para superar os seus desafios e melhorar relacionamentos e comunicação, liderança, vendas. Então telefone 11 2361 5000 e o site apcidesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E falando de mais uma estratégia em vendas que faz muita diferença. Uma estratégia em vendas que faz uma diferença muito grande é o vendedor conhecer a linguagem humana, do cérebro humano. Vamos lá, nosso cérebro, como é que ele processa as informações? Ele processa as informações linguisticamente, né? E também com imagens, sons e sensações, né? Então, se eu vou falando aqui para você no carro, você está no carro me ouvindo, está em casa, tá andando na rua com o aplicativo, né? E ouvindo com os fones de ouvido, provavelmente você, ao me ouvir, você vai imaginando as coisas que eu vou falando. Se você é uma pessoa que tem um processamento visual, então você vai criando imagens pra caramba. Tem pessoas que têm um processamento de informações mais sinestésico, são as pessoas que sentem o que a gente fala. Então, quando você fala, ele sente. Quando ele vai expressar alguma coisa, ele fala, não, mas eu sinto que... E ele usa expressões como, puxa, mas gostosa essa puta, mas, né, que gostoso isso que você está dizendo. Eles falam de sensações, né? Eles falam, puxa, mas nossa, isso dá um frio na barriga. Impactante aquilo, né? Impacto tem a ver com tato, com a sensação de impacto, né? Poxa, nossa, vibrante. Então eles usam expressões que têm a ver com sensações. Enquanto que a pessoa visual fala expressões que têm a ver com imagens. Como, por exemplo, nossa, puxa, ele foi muito nítido ao pontuar o que ele viu. Ou seja, a pessoa fala com palavras visuais, totalmente visuais. Puxa, mas está embaçado essa situação, hein? Olha só, veja bem. Então, ela está revelando que o processamento mental que ela usa é primordialmente feito através das estratégias de visualização. Enquanto que a pessoa que tem um processamento mais sinestésico, ela faz um processamento a partir das sensações, ela sente para falar. E quando você fala, ela sente.
A pessoa visual, ela vê para falar, ela vê imagens e ela fala. E quando ela ouve, ela constrói imagens do que você está falando. E a pessoa mais auditiva, ela ouve o que ela vai falar. Ou seja, é muito importante o diálogo interno, como se uma vozinha soprasse dentro dela. Né? E quando você fala com ela conversa com ela mesma sobre o que você falou. E ela usa expressões auditivas ao falar. Palavras que têm a ver com auditivo, como, por exemplo, escuta só. Né? Puxa, nossa, fiquei mudo quando ele falou aquilo. Nossa, foi estrondoso. A palestra trouxe um resultado estrondoso. Né? Todos ficaram afinados com o que ele estava dizendo. Ou seja, são palavras que têm a ver com sons. Quando a pessoa usa esse tipo de palavra, ela está dizendo que ela é auditiva. Né? E também os auditivos são pessoas que têm um tônus muscular mais ereto, são pessoas que falam mais rápido, porque as imagens vão passando na mente, ele quer acompanhar as imagens. Né? Enquanto que o sinestésico, por exemplo, é uma pessoa que fala um pouco mais devagar, é uma pessoa mais conectada consigo, né? Uma pessoa que gesticula não lá com as mãos lá em cima acompanhando imagens, mas é uma pessoa que tende a tocar mais o seu corpo. O auditivo tende a fazer sons com a mão, com a boca. Né? É uma pessoa que tende a ouvir o que vai falar. Então, num treinamento em programação neurolinguística para vendas, o vendedor vai aprender a identificar qual é o cliente mais visual, qual é o cliente mais auditivo, qual é o cliente mais sinestésico. E ele vai falar na linguagem do cliente. São idiomas diferentes, é como se fosse alemão, português e holandês. Então, com o cliente visual, ele vai falar com palavras visuais que vão fazer com que o cliente processe muito melhor a informação. Ele vai proporcionar experiências visuais de visualização do produto, do cliente com o produto, de como vai ser no futuro, por exemplo. Né? E o cliente tem muito mais possibilidade de experienciar o produto, a possibilidade de ter o produto, porque você está falando a linguagem dele. A mesma coisa com o cliente sinestésico. Você vai fazer o cliente sentir o produto, se sentir com o produto, ter experiências sensoriais com o produto, só na fala, mesmo não mostrando. Mesmo só na venda por telefone já é possível fazer isso. Né? Ou seja, se o vendedor identifica que o cliente é mais auditivo, você vai proporcionar para o cliente experiências auditivas com o produto. Né? Então, é um treinamento que faz uma grande diferença em vendas. Então, vamos lá. Para finalizar o programa, o que é muito importante em vendas? É importante não sair, que o vendedor não tenha, de maneira alguma, a ideia de que vender é extrair, né? E que ele também não tenha, de maneira alguma, a ideia de que vender é incomodar. Ele precisa superar esses paradigmas e ter consigo a identidade do vendedor como alguém que facilita negócios, facilita para o comprador, facilita para a empresa, é alguém que ajuda, que contribui. Né? E importante esse vendedor desenvolver habilidades de relacionamento, de conexão. Ele precisa querer desenvolver relacionamento de longa duração, desenvolver amizade, ajudar o seu cliente, ser parceiro do seu cliente e também parceiro da empresa. Né? É um intermediador. Ele precisa ser alguém que consegue identificar qual é o melhor processamento do seu cliente, como é que ele comunica, como ele se comunica, como ele entende as coisas, para que você possa se adaptar a ele e conseguir, né, fazer com que ele tenha uma experiência interessante com o produto, para que ele possa avaliar se é para ele ou não. Então são dicas importantes para o grande vendedor, além, é claro, de motivação, de gostar de vender, de gostar de ter resultados, né? Que também não faz mal a ninguém, é muito bom para todo mundo. Quanto mais resultados você tem e todos tivermos, melhor para o país, melhor para o mundo. Esse foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha curtido. Você pode saber muito mais sobre esses e outros temas no nosso canal do YouTube. É só você digitar lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Se inscreva no nosso canal e você continua recebendo os nossos vídeos. Telefone da Ápice para você fazer uma formação em programação neurolinguística ou contratar treinamentos para sua empresa, atendimentos individuais para os seus gerentes, para os seus principais líderes, ou para você mesmo no desenvolvimento de inteligência emocional, eficiência em comunicação, liderança, vendas. Você liga para a Ápice e vem para o Desafio Ápice. Se em 2 sessões não perceber resultados, nós devolvemos o seu investimento. É compromisso com o resultado, isso é Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo, Campinas e Sorocaba, formação em programação neurolinguística em São Paulo, capital, e atendimento nas organizações. 11 2361 5000.
site apicedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!